Olá pessoal, bom fim de semana para todas, para todos, que tenhamos um grande sábado e um grande domingo também, sobretudo com uma vitória diante do Fluminense lá no Maracanã. O episódio de hoje, como vocês já viram aí na capa do Causos Colorados número 7, 7 é, 5 mais 2, é sobre a Coreia, um dos grandes patrimônios que a gente perdeu ao longo aí desse novo futebol, esse futebol, digamos, mais moderno, né? A Coreia foi desativada em 9 de maio de 2004, depois de um Inter 0, Fluminense 0, o último jogo da Coreia. E aqui é um jogo importante também porque, por exemplo, a gente tinha caras que foram campeões mundiais em seguida ali com a gente. Klemer, Edinho, o Alex jogou também, e campeão da Libertadores, Rafael Sobis também era o atacante desse time, treinado por Lorissandri, por exemplo, né, no Brasileirão de 2004. Enfim, e antes de começar a falar sobre a Coreia, que para mim causa grande emoção, eu queria ler aqui um texto do... Depois eu vou dizer de quem é o texto. É um parágrafo simplesmente genial que resume o que era a Coreia, tá? Perdoa a interpretação, mas vamos lá. O frequentador da Coreia é o único torcedor autêntico do futebol. Não é o espetáculo que o atrai. Dali onde ele fica, não se vê espetáculo algum. A única visão desimpedida que ele tem é a dos fundilhos do bandeirinha. O resto ele adivinha. O coreano está ali porque tem que estar. Seu compromisso não é com o jogo, que ele não vê, é com o time. Como não enxerga os detalhes, vive apenas os momentos decisivos do jogo, as grandes explosões. O resto é uma angústia cega de pescoço esticado. Todas as outras misérias da sua vida lhe são impostas, esta é a única miséria que ele escolhe. De arrepiar, né? Texto do senhor Luiz Fernando Veríssimo, o gênio da raça, em seu livro internacional Colorado ou Autobiografia de uma Paixão. Coisa linda, né? Sério, tô arrepiado aqui só de ler isso para vocês, só de ler esse trecho para vocês. Bueno, vamos lá. Enquanto eu vou falando aqui, a gente vai conversando sobre a Coreia, o meu querido editor e inspirador deste canal também, Marcelinho Benfica, vai colocando algumas fotos da Coreia, fotos antigas, evidentemente, da Coreia, para vocês irem vendo enquanto eu converso aqui com vocês. Bueno, a Coreia foi inaugurada no dia da inauguração do Beira-Rio, né? Evidente. Já estava lotada. E a Coreia é engraçado porque ela podia ter um público de 20 pessoas ou daqui a pouco 10 mil amontoados ali. E ganhou esse nome. A história do nome da Coreia ainda é um tanto incerto, mas tem algumas ideias. Por exemplo, como na Coreia, antigamente, as torcidas no Grenal ficavam misturadas, depois teve separação. Lembro do Grenal do século direitinho, a separação de colorados para um lado, gremistas para o outro. Mas, antigamente, os torcedores ficaram misturados ali, ficavam misturados. Então, era chamado de Coreia, porque a Coreia do Sul e a Coreia do Norte estavam em uma guerra violentíssima naquela época, mas tinha uma área que era desmilitarizada, desculpa, e que as pessoas viviam em paz, mínima paz ali. Então, por isso foi chamada de Coreia. Mas também podia ser Coreia porque, em virtude da guerra, também era o pior lugar para se estar naquele momento, na Coreia. E realmente, a Coreia tu não enxergava quase nada do jogo. Tu enxergava fundilhos do bandeirinha, como diz o Veríssimo, e as pernas dos jogadores. Eu assisti 3 jogos na Coreia. Eu não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de assistir. Eu assisti a 3 jogos. Um eu não lembro, sinceramente, não vou mentir pra vocês, não lembro qual era. O outro era um Inter e Passo Fundo, 0-0 no Beira-Rio, no Gauchão. Foi de manhã esse jogo, não lembro porquê. Se era sábado ou se era domingo também, mas era um jogo de manhã. Um jogo horroroso, 0-0. Fim dos anos 80, Tafarel era nosso goleiro ainda. E, enfim. E o terceiro jogo que eu vi na Coreia é um tanto inusitado. 2004, dezembro de 2004, Sul-Americana, Inter e Boca, 0-0. Não sei se vocês lembram desse jogo. O Inter acabou eliminado da Sul-Americana. A Coreia tinha sido desativada uns 7 meses antes. Tinha sido desativada no dia 9 de maio. E esse jogo foi dia 1º de dezembro de 2004 também. Então a Coreia estava desativada já. E a Coreia, para quem não lembra, né, vinha social, grades, arame farpado, né, que a FIFA, até quando veio vistoriar o Beira-Rio antes da Copa, tinha dito, e antes da reforma, tinha dito que ele parecia um presídio, né, porque arame farpado, não se entendia aquilo. E aí vinha a Coreia, né, que eram degraus, né, eram degraus, 49, 50 centímetros de degrau, ia subindo aos pouquinhos. Tinha o fosso, né, vocês lembram do fosso, e aí tinha o campo, melhor, mais grade, mais arame farpado e aí o campo, enfim. E aí, no Inter e Boca, eu estava cobrindo Boca pela 0 Hora. Então, desde a chegada do Boca, aquele time tinha Tevez, tinha Gavilã, tinha Tevez, tinha Vargas, tinha o Pato Bonazzieri, era o goleiro, Schiavi também, Esqueloto,
E Carlitos Teves também estava naquele time, né? Eu já disse. E eu estava acompanhando o Boca, estava cobrindo o Boca. Então, desde a chegada do ônibus deles, eu já estava acompanhando. Eles desceram do ônibus, passaram pelo vestiário, atravessaram o vestiário do visitante, o antigo, né? E foram direto ao campo para conhecer o campo do Beira-Rio, que eles nunca tinham pisado ali. E eu fui acompanhando, fui junto. Ninguém me tirou, fui entrando junto com eles. Só que na hora de voltar pro vestiário, o que me identificou, esse cara é repórter da 0 Hora, não pode entrar aqui, o que tá fazendo aqui? Levei uma urinada do segurança e ele não deixou eu entrar de volta. Bueno, eu já não tinha para onde sair. E aí eu pensei, bom, quer saber do negócio? Eu vou ver o jogo da Coreia. Atravessei o campo, fui ver a Coreia. A Coreia já fechada, fiquei eu ali, uns 20 seguranças ao redor, né? Não eram stewards naquela época, eram seguranças, para que ninguém invadisse, enfim. E eu assisti o jogo ali da Coreia com eles, aquele 0-0 Inter e Boca. Realmente, era muito difícil ver o jogo da Coreia, muito difícil. Mas era onde o povão, era onde a massa podia ir. E eu acho que aí o Inter perdeu um pouco da alma também. A Coreia foi fechada em 2004, não só por exigência do clube, enfim, pela modernidade do futebol. Não sei se vocês lembram, em 2000, final da Copa de Avelange, Vasco, São Caetano e São Januário, uma arquibancada tão cheio que estava, caiu. E, enfim, o jogo foi interrompido, um monte de gente dentro do gramado, né? Não saiu mais jogo, 150 feridos. E a partir dali, a legislação começou a exigir que se tivesse maior cuidado com os estádios, enfim. E uma das recomendações foi, por exemplo, acabar com os setores populares, como a Geral do Maracanã, né? E a Coreia no Beira-Rio. Isso é 2000. O Inter foi segurando, enrolando ainda, até que chegou em 2004, o Ministério Público exigiu que se fechasse a Coreia, não tinha mais conversa. E aí não teve o que se fazer, infelizmente. Veio a modernidade depois, né? Em 2010, fim de 2010, início de 2011, com o Beira-Rio confirmado para a Copa do Mundo, tinha que reformar. E aí as arquibancadas avançaram sobre a Coreia, matando definitivamente o setor mais popular do Beira-Rio. Eu me lembro ainda direitinho, o meu pai é advogado, tinha um escritório no centro, e volta e meia o senhor guardava o carro, era guardador de carros ali que ficava perto do escritório dele, pedia uns trocos. Ô, doutor, vê uns pilê pra eu ver o Colorado, na Coreia, fim de semana. O pai dava, né? Porque, enfim, a Coreia, o último ingresso da Coreia, se não me engano, custava R$3 para ir na Coreia. Imagina, né? A massa podia ir ainda, né? O cara que tinha um salário mínimo, que não tinha dificuldades, é como diz o Veríssimo, né? Era uma escolha. Era uma escolha para desabafar num fim de semana, por exemplo. Custava R$3, pessoal. Imagina, hoje, o ingresso é R$3. Então, é simplesmente impossível hoje da massa, do povão, do torcedor pobre ir. Mas a Coreia também não era só. E eu não sei se o guardador de carro lá, se flanelinha, que pedia dinheiro pro pai, realmente ia na Coreia e no Beira-Rio. Mas ele pedia e era convincente. Afinal de contas, 3 pila, né? Qualquer um podia ir. Não era só torcedor pobre, torcedor humilde, torcedor sem recursos financeiros que ia na Coreia. Muita gente ia na Coreia também. Gente que podia estar na superior, na inferior, ou nas cadeiras, daqui a pouco ia também na Coreia, até como um experimento antropológico, digamos assim, né, para vivenciar a Coreia. Eu mesmo era um torcedor de superior, eu gostava de ir na superior para poder ver o jogo lá de cima. Mas acabei indo na Coreia 2 vezes por opção e outra vez estava trabalhando, enfim. Tanto é assim, que era por opção, que a Coreia chegou a ter 2 torcidas organizadas, né? Ou melhor, faixas, né? Enfim, torcedores que se juntaram na época, né? Isso aí depois dos anos 2000. O Malditos da Coreia eu me lembro bem. E o primeiro comando da Coreia. Eu confesso que o Malditos eu recordo bem da faixa deles. Então, 2 organizadas, né? Entre aspas, que viam o jogo da Coreia. Então, é um patrimônio que a gente perdeu, infelizmente. Infelizmente, um patrimônio que a gente perdeu. Na foto que vocês acabaram de ver ali, por exemplo, da inauguração, né? Lá em 6 de abril de 69, a Coreia estava lotada, estava abarrotada na inauguração do Beira-Rio. Abarrotada. E tu imagina, tu vê daqui a pouco ganhar o jogo do Benfica por 2-1 e ver o Eusébio jogar naquela época ainda, sabe? O Eusébio jogou no Beira-Rio. O Eusébio fez um gol. O primeiro gol do adversário no Beira-Rio foi do Eusébio. Um gênio do futebol, um dos maiores da história. E isso não tem preço. Então eu acho que... eu sei que a Coreia não vai voltar. Eu sei que não vai voltar, até pela modernidade do futebol. Ainda mais no futuro, com o SAF, coisa, imagina. Mas a falta que faz o ingresso popular, né, um ingresso realmente barato, de verdade, para que a grande massa voltasse para o estádio, ou possa voltar um dia para o estádio, é um problema, né? Imagina, o coreano de alma, né, o coreano que realmente ia por amor ao clube,
né? Não para ver um espetáculo, não para ter um ingresso caro, para tomar uma bebida cara, comprar uma pizza cara, enfim. Esse cara não volta mais no Beira-Rio. Infelizmente, esse tempo acabou. E eu sei que a Coreia não retorna mais também, mas é por isso que eu lamento muito. Um dos grandes patrimônios que a gente perdeu foi a Coreia, foi o torcedor coreano. E eu acho que isso afeta um pouco até a alma do nosso time em campo e também o crescimento da torcida de alguma forma. Porque o cara da periferia, o povão, realmente o torcedor pobre, esse cara está simplesmente afastado do estádio, né? Ele dificilmente volta ao estádio. Aqueles, sei lá, 10 mil, 5 mil, 6 mil coreanos que a gente tinha em grandes jogos, esse pessoal não volta mais. Até porque hoje, se voltar em grande jogo, tem que ser sócio, né? Então eu acho realmente uma perda terrível. Tem uma foto icônica também do Caíco, em 92, campeão da Copa do Brasil, caminhando sobre a mureta e, enfim, levantando os braços assim para a Coreia lotada. Todo mundo querendo a camisa também do Caíco, enfim, o Caíco já sem camisa. E o jogador sentia que aquele torcedor da Coreia ali era o cara que estava ali com dificuldades e era o cara de alma, assim, realmente que precisava estar ali. E o jogador mesmo em campo sentia isso. E, infelizmente, a Coreia foi desativada até por medidas de segurança, não só pelo Beira-Rio, mas por outros estádios também. E depois a FIFA acabaria também com a Coreia se ela ainda tivesse ativada. Enfim, Coreia durou 35 anos de história de um dos maiores patrimônios que o Inter teve em seu estádio, que era a Coreia e era o torcedor coreano. Caro coreano, essa edição do programa é em tua homenagem, tá? Espero que um dia vocês possam voltar ao estádio, que a gente tenha ingresso popular uma vez mais no Beira-Rio, que isso seja possível, que seja viável, tá bom? Pessoal, deixa o like, te inscreve no canal, curte, compartilha. Nós deveremos muito do carinho e do apoio de vocês para seguir esse trabalho, tá bom? Obrigado por tudo, bom fim de semana, que a gente vença Fluminense. Tchau, tchau, até mais.